Hoje vamos gravar a lição de um jeito um pouco diferente. É a lição de número 8, que trata dos Salmos, parte 1, porque nós voltaremos a falar dos Salmos na próxima lição, tá bem? No coração da Bíblia nós temos os Salmos, e eles oferecem testemunho sobre a oração, sobre a adoração do antigo Israel. E é interessante, nós vamos fazer algumas comparações entre os Salmos e o Apocalipse. Tanto é que nosso verso para memorizar está em Apocalipse, capítulo 14, verso 1, onde diz: Olhei e eis o Cordeiro, estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Então, esses salmos que aparecem na Bíblia, eles refletem o sofrimento do antigo povo de Israel. Também encontramos vislumbres proféticos sobre o fim dos tempos, quando o grande juiz finalmente virá em resposta ao anseio das nações. Não é por isso que lemos aqui o Apocalipse. E nessas duas próximas lições vamos estudar alguns salmos. Vamos procurar nesses poemas e canções mensagens que falem conosco. Nós estamos vivendo no tempo do fim e precisamos também de apoio, né? Vamos refletir sobre também o nosso sofrimento, as nossas frustrações, as nossas experiências dolorosas. Quantas vezes reclamamos do silêncio de Deus? Quantas vezes vamos desejar paz em tempos de problemas e de guerras? Vamos chorar, igualzinho o povo dos Salmos. Mas também encontraremos conforto e força em nossa esperança ao aprendermos sobre a realidade e a certeza na promessa de Deus. A nossa resposta final vai ser adorar a Deus. A parte número 1 do nosso estudo tem como título Nosso Sumo Sacerdote. Nosso Sumo Sacerdote. Quando Moisés supervisionou ali a construção do tabernáculo, ele não foi autorizado a usar qualquer projeto que desejasse, não. Deus lhe deu o projeto. Deus disse o seguinte, está em Êxodo, capítulo 25, verso 40. Tenho cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. No livro de Hebreus, vamos ver Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. É por isso que Paulo diz, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia deixado do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Está em Hebreus capítulo 9, verso 11 até o verso 15. A obra de Cristo é o cumprimento do santuário do Antigo Testamento. Ele apresenta ao Pai seu próprio sangue em favor de seus filhos. Na verdade, o santuário terrestre prefigurava a pessoa e a obra de Jesus em detalhes surpreendentes, desde o sacerdote, as ofertas, até os móveis e outros detalhes da construção. Tudo falava a respeito de Jesus. O Apocalipse está repleto de imagens do santuário. Vamos encontrar ali o candelabro do santuário, em Apocalipse capítulo 1, 12 e 13. A sala do trono, em Apocalipse 4, 2 a 5. O altar de incenso, em Apocalipse 8, 3. A Arca da Aliança, em Apocalipse 11, 19. E outras referências ao templo. Sem uma compreensão do santuário do Antigo Testamento, é simplesmente impossível compreender o que João queria dizer ao descrever suas visões. O salmo indicado para lermos nessa parte do estudo é o Salmo 122. Vamos ler?
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. A próxima parte tem como título Sobre o Monte Sião. Sobre o Monte Sião. Em Apocalipse 14, o povo de Deus está em pé no Monte Sião, que ficava a oeste da cidade velha de Jerusalém atual. Era considerado o assento do trono de Deus, que representava a sua presença entre o seu povo. Com o tempo, o Monte Moriá, por ser o monte do templo, também passou a ser chamado Monte Sião. Nos Salmos 15 e 24, Davi faz uma pergunta que diz respeito ao mesmo evento, isso é, a ocupação do Monte Santo, que se refere à Nova Jerusalém no céu. Então vamos ler Salmo capítulo 15, verso 1 até o 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Agora vamos ler o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos 24, versos 1 ao 10. O nosso estudo sugere que Apocalipse 14 também responde essa pergunta de Davi. Vamos ler então Apocalipse 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam, um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, verso 1 a 5. Essa é a esperança de todo cristão que anela a segunda vinda de Jesus e espera com fé e alegria que Jesus volte logo, não é? Vamos para a próxima parte?
a lei em nosso coração. A lei em nosso coração. O remanescente reunido em Sião tinha escrito na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Lemos agora há pouco. O nome do Criador escrito na testa do remanescente não se trata de letras escritas no corpo, não. É uma questão de ter o caráter de Deus na mente e no coração e assim refletir na vida o seu amor e o seu caráter. Em Apocalipse 14, verso 12, é descrito como é o povo remanescente de Deus. Ali diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Esse é um alvo que todos nós temos que alcançar, não é? Guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus. Nossa próxima parte é o Salmo 5. Salmo 5. No Salmo 5, Davi apresentou contrastes entre os perdidos e os redimidos. Vamos ler. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade, destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpado a Deus. Caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência, como de um escudo. Isso está em Salmos, capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. E a nossa lição sugere que se compare esse Salmo 5, com Apocalipse 14, 1 a 12. Vamos ler. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000, que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz:
Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E no verso 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então nós vemos aí no Salmo 5 que aqueles que amam a Deus, ouvem a voz de Deus e a atendem. Oram pela manhã e aguardam a resposta, não é? Louvam o Senhor e meditam nele o tempo todo, e eles serão abençoados por Deus. Também vemos no Salmo 5 que aqueles que não pertencem a Deus praticam maldade, falam mentiras, são sanguinários e violentos, mas finalmente serão destruídos. E quando estudamos Apocalipse 14, vemos que aqueles que amam a Deus estavam junto com Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Tinham o nome de Deus nas suas testas porque pertencem a Ele. Cantavam um cântico novo. Na sua boca não achou engano, porque os seus pecados foram perdoados, né? E eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ah, mas aqueles que escolheram a Satanás, adoram a besta. Eles tinham a marca da besta, são sanguinários e violentos, e finalmente serão destruídos pelo fogo. Esse é o momento da escolha. Ainda há chance de optarmos pelo lado do bem, sermos selados por Deus e evitarmos a marca da besta. Eu espero que você já tenha feito a sua escolha. O convite de Jesus é: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Isso está em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Mais uma parte: ensinar aos transgressores os teus caminhos. Ensinar aos transgressores os teus caminhos. Depois que Isaías viu o Senhor na sala do trono, e depois que foi informado de que a sua iniquidade tinha sido tirada e o seu pecado tinha sido perdoado, ele ouviu uma voz. Ele conta em Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, na verdade Isaías respondeu, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Apesar de reconhecer suas falhas, ele estava pronto para proclamar as boas novas de Jesus. No Salmo 51, Davi começa pedindo a Deus que também o purifique, porque ele também se sentia pecador. Note a oração de Davi. E se inclua nela também, porque eu me incluo. Quando leio o Salmo 51, eu faço como a minha oração também. Não a oração de Davi, mas a minha. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi tinha consciência de que era pecador e clamava pela misericórdia do Senhor. Ele confessava que era pecador e pedia a purificação que deveria vir do céu. E ele continua falando no Salmo 51. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados
e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Veja quantas coisas boas Davi pediu: purificação, limpeza dos pecados, um coração puro, clamou pelo Espírito Santo. Certamente precisamos disso também, pois, como Davi, nós também somos pecadores, né? E ele continua dizendo no Salmo 51, torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Agora ele estava pronto para ir para a missão. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. E agora Davi estava pronto para ensinar os outros, estava pronto a testemunhar do Senhor para outras pessoas. Ele estava pronto para louvar e agradecer os milagres do Senhor. E a lição faz o seguinte comentário: em sua sabedoria, Deus designou os redimidos para servir como sua voz para o mundo caído. Tão logo uma pessoa aceita Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. E Ellen White, no livro Maranata, O Senhor Logo Vem, é uma meditação assim para cada dia. O dia 29 de julho tem um texto que diz: durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais intervenções de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda cidade e vila. A terra será cheia do conhecimento da salvação. E o grande conflito fala desses servos de Deus que estarão testemunhando, servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Os habitantes da terra terão que tomar sua decisão. A mensagem será levada avante, não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Nessa semana e a cada dia, medite no Salmo 51. Clame ao Senhor pelo perdão dos pecados. Assim como Davi, diga: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E depois, louve a Deus pelo que Ele tem feito em sua vida. Testemunhe do poder de Deus e conte o que Ele tem feito para que outros também aceitem esse Deus tão maravilhoso. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Pai de bondade e misericórdia, eu louvo o teu nome porque, pelo teu poder, nos mantém vivos e nos quer salvar. Somos pecadores, meu Pai, e por isso te pedimos que crie em nós, ó Deus, um coração puro e renove em nós um espírito reto. Mantenha sobre nós a influência maravilhosa do teu Espírito Santo. Ah, Divino Espírito Santo, preencha a nossa vida e nos inunde com a sabedoria que vem do céu. Nos encha com o poder de Deus para testemunhar no teu amor. Eu te peço em nome de Jesus. E você diz aí: amém, amém. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha sido uma bênção. E se você gostou, por favor, curte, comente e compartilhe, né? Vamos testemunhar para a glória do Senhor. Muitas pessoas precisam ouvir a respeito da volta de Jesus e da preparação para esse tempo final. Na próxima semana, vamos continuar estudando mais alguns salmos. Será a parte 2 deste estudo. Lembre-se sempre de que chegou a hora, hein? Chegou a hora da volta de Jesus. Maranata! Que o Senhor abençoe a todos.